A viagem desde Telaro a Cinque Terre, em direção a Génova, pelas localidades da costa oeste, passando por Portofino e pelos destinos turísticos mais conhecidos, entre regatas e outros eventos, até desembarcar em San Frutuoso para conhecer as especialidades gastronómicas e culturais. É um autêntico deleite para o paladar e para os olhos, desde o nascer ao pôr do sol. No extremo oriental da Ligúria fica o Porto de Luni, um dos portos mais antigos e mais ricos da região, cujas origens remontam à época romana. Há mais de 4.000 anos, os povos da Lunigiana esculpiam estátuas da forma humana que hoje se encontram conservadas no castelo de San Giorgio. O seu significado ainda está por desvendar. Hoje em dia, o maior porto da região já não é Luni, mas sim La Spezia, com uma importante base naval e um tráfego comercial intenso que faz dele um dos principais portos do norte de Itália. Mas até ao início da Idade Média, La Spezia era pouco mais do que uma aldeia piscatória. Da Luni romana restam atualmente poucos vestígios. O enterramento do porto apagou boa parte da sua rica história, mas ficou anfiteatro com capacidade para 5.000 espectadores. No parque subaquático perto de Telaro, também o fundo do mar contém vestígios arqueológicos. Esta pequena vila é um destino de eleição para os passeios de barco e, sobretudo no verão, a sua costa atrai um grande número de turistas. A oeste de Telaro fica Lerici. As casas novas construídas para as férias de verão não estragaram a atmosfera do antigo centro histórico, entre igrejas, escadarias e ruelas. Lerici ergue-se sobre uma baía que termina num promontório, de onde sobressai o castelo medieval. O Golfo de La Spezia é também chamado de Golfo dos Poetas, pois foram muitos os grandes autores, desde Dante aos contemporâneos, que encontraram inspiração nas suas paisagens fascinantes. Nas suas águas vêem-se muitos navios do sistema portuário de La Spezia, que após a unificação de Itália foi o primeiro porto militar do reino. Entre os viveiros marinhos e os estaleiros navais, a vida cotidiana dos habitantes continua fortemente ligada ao mar. Desde a segunda metade do século XIX, La Spezia é conhecida pelo seu arsenal. Os mais de 160 hectares de superfície do arsenal dominam a paisagem urbana com docas e bacias para a manutenção dos navios da Marinha Militar. Amerigo Vespucci é o grande navio-escola da Marinha Italiana.
A história das embarcações militares é contada nas salas do Museu Técnico Naval. Aqui são conservados achados que pertenceram a antigas embarcações, alguns com mais de 500 anos. As proas dos veleiros projetavam-se para a frente, deixando a terra para trás. Desde os antigos veleiros até aos navios mais modernos, o museu conta a história de navegantes de todas as épocas que partiram da Ligúria para explorar novas rotas. Cada achado lembra que os acontecimentos da Ligúria e dos seus habitantes estiveram sempre ligados à navegação. Questo museo della Marina Militare, come tutti i musei, racconta una storia e attraverso le collezioni di modelli navali, armi e mezzi d'assalto, uniformi, medaglie, polene, fari e oggetti di ogni genere legati al mare, questo timone ne è un esempio, racconta storie di pace e di guerra compiute da uomini straordinari. O museu conta também lendas, como a da figura de proa que foi encontrada no Oceano Atlântico. Diz-se que seduz os homens ao ponto de os fazer morrer de amor. No Golfo de La Spezia, a tradição marítima nunca deixou de existir. Numa oficina de Cadimare, perto de La Spezia, continua a fazer-se um trabalho que passa de geração em geração. Papà faceva il carpentiere, così il nonno e tutte le famiglie che ho saputo io erano tutti carpentieri, maestri d'ascia, e in questo luogo qui dove ci troviamo adesso, praticamente la chiamiamo comunque baracca, l'abbiamo sempre chiamata baracca anche se può essere un laboratorio di maestri d'ascia, di costruzione di piccole imbarcazioni, perché la medesima non è più lunga di 8 metri e larga 5. L'hanno costruita ai tempi dopo la guerra del 15-18, quando sono venuti in congedo molti di questi zii e papà, e non sapendo che cosa fare hanno fatto questa per passare il tempo nelle giornate di pioggia, che qui alla Spezia pare che per storia ormai fosse una città dove pioveva molto, e non lavoravano. Allora, per non stare senza fare niente, hanno fatto questo laboratorio dove facevano i gozzi, costruivano, riparavano barche per i pescatori, e io qui ho avuto i primi tempi un insegnamento da ragazzino, quando facevo un po' il segantino dei papà, perché era un po' quello che gli dava una mano a ribattere i chiodi, a tenere le cose che loro mi chiedevano di fare, e lì mi davano intanto un po' di istruzioni sulla costruzione, su come farlo. A viagem continua em barco à vela em direção a leste, rumo a Cinque Terre. Esta zona costeira é rica em paisagens íngremes e penhascos escarpados. A oeste da Baía de La Spezia fica Porto Venere. A vila mantém o seu antigo encanto graças às suas igrejas e ao forte quinhentista que se estende sobre o mar. Diante de Porto Venere existem 3 pequenas ilhas rochosas, muito perto umas das outras. A maior é Palmaria, com menos de 7 km², conhecida pelas suas grutas quase inacessíveis. As outras 2 ilhas, Tino e Tineto, são uma zona militar, mas conservam vestígios das povoações de monges da Idade Média.
Porto Venere e o seu arquipélago foram declarados Património da Humanidade pela Unesco, bem como o Parque das Cinque Terre. Saindo de Porto Venere em direção a Génova, encontramos Rio Maggiore, a primeira das 5 terras que dão nome à zona. O emaranhado de casas coloridas que se erguem para o céu é inconfundível. Os barcos em doca seca preenchem a rua que desce até ao mar. Entre Rio Maggiore e Manarola, o Caminho do Amor, uma via romântica com 1 quilómetro de comprimento. O caminho original foi criado nos anos 20 para ligar as duas povoações. Ao longo do trajeto, os enamorados gravam os seus nomes na pedra e, ao pôr do sol, o passeio torna-se ainda mais sugestivo. As Cinque Terre constituem um parque nacional que deve ser explorado a pé ao longo dos trilhos que serpenteiam os socalcos cultivados. Entre o mar e a montanha, os trilhos seguem as irregularidades do terreno com percursos de diferentes graus de dificuldade, alguns adequados a pessoas pouco habituadas a caminhar. Também é possível deslocar-se de comboio entre as povoações. Entre um túnel e outro, olhando para baixo, vê-se o mar a bater contra os rochedos quase verticais. Mas a paisagem das Cinque Terre nem sempre foi assim. Le Cinque Terre hanno la particolarità per cui costituiscono un insieme di cose che ne fa un laboratorio di cultura materiale, perché questo è un paesaggio del tutto antropizzato, cioè realizzato completamente dall'uomo. Si calcolano che siano circa 7.000 km di metri lineari e oltre 8 milioni di metri cubi di muretti a secco. I primi insediamenti sono stati attorno agli anni 1000, all'anno 1000, più che altro. Si dice, sono delle leggende che dicono che degli Achei, sfuggiti alla distruzione di Troia, sta di fatto che hanno costituito questa ricerca di spazi agricoli che si è tramutata nei secoli a venire, una morfologia del territorio, quindi lo ha caratterizzato, e una sistemazione idrogeologica che è assolutamente insostituibile. A partir das vinhas das Cinque Terre, obtém-se o Ceche Doc, vinho doce e intenso como a sua terra. De Rio Maggiore a Monte Rosso, passando por Manarola, Vernazza e Corniglia, as Cinque Terre têm em comum as casas coloridas, umas em cima das outras, encavalitadas no litoral rochoso. Mas as 5 povoações são fáceis de distinguir. Vernazza, por exemplo, é conhecida pela sua arquitetura medieval e as torres de vigia que guardam a costa. Corniglia, por sua vez, fica 100 metros acima do nível do mar. Partindo da povoação, chega-se à costa percorrendo uma escadaria de 365 degraus, um para cada dia do ano. Monte Rosso e a sua praia ficam à beira-mar. É talvez a povoação das Cinque Terre mais visitada pelos turistas, sobretudo aos fins de semana. Daqui partem muitas excursões, mas há também quem passa o dia todo na areia. Ainda que o mar seja uma presença constante na paisagem, as Cinque Terre são um território mais dedicado à agricultura do que à vida marítima. Os trilhos entre as vinhas permaneceram iguais e só recentemente é que se instalaram monocarris que cortam os socalcos na vertical. Questa è un'agricoltura definita eroica, quindi è un contadino eroico, perché è riuscito praticamente
a caratterizzare il territorio, frantumando la roccia, costruendo sui declivi che erano assolutamente improbabili per portare l'attività agricola, un insieme di terrazzamenti quasi in verticale. Non a caso le ultime terrazze si vendemmiavano con le barche, cioè si portava l'uva con le barche perché erano praticamente inaccessibili, e quindi ogni generazione che si è alternata dopo gli anni 1000 ha costituito un pezzo che ha rappresentato una prosecuzione del lavoro della generazione precedente. Continuando em direção a norte, avistamos Punta Mesco. O promontório sempre foi estratégico, pois daqui os habitantes vigiavam a costa para se defenderem das incursões dos mouros. Nos anos 60, o fundo do mar aqui era conhecido entre os amantes de mergulho subaquático. Em Punta Mesco, as colinas encerram como numa concha a imensa praia de Levanto. O coração do centro histórico de Levanto é a Praça Cavour. No século XVII, as colunas circundavam o claustro do convento das Clarissas. Hoje em dia, na praça, ergue-se a Câmara Municipal. Igrejas e elegantes arquiteturas decoram também o centro histórico da vizinha Sestri Levante. A beleza artística convive com a beleza natural das duas baías, separadas por um promontório. A pequena Baía do Silêncio e a maior, a Baía das Fábulas, anunciam no próprio nome a sua atmosfera especial. Entre as enseadas, o promontório é dominado pelo verde do Parque dos Castelos. Perto de Sestri Levante, renova-se a cada ano o compromisso com a gastronomia local. Riva Trigoso, un paese marinaro, tra le Cinque Terre e Portofino. Questo piatto del bagnon esprime il vero carattere dei rivani, gente di mare, gente che ha lavorato in fabbrica a costruire navi, le hanno costruite anche nei loro magazzini, hanno preparato questo piatto. Una ricetta che è estremamente semplice, occorrono acciughe freschissime, noi ne indichiamo chilogrammi 800, indichiamo 120 kg di gallette di pane, 50 litri di olio, 20 kg di cipolle, 7 kg di aglio, vino quanto ne basta, 320 kg di pomodoro, questo è importante, un 3-4 kg di zucchero per togliere l'acido del pomodoro e il bagnon, diciamo che con un po' di prezzemolo fatto rosolare bene è pronto. Lo dividete per 10.000 che sono le persone alle quali noi diamo il bagnon gratuitamente, lo sottolineo, per la Liguria vale doppio, l'ultimo sabato del mese di luglio di ogni anno da sempre. No final do século XIX, nasce em Riva Trigoso um grande estaleiro naval. Daqui saíram centenas de embarcações de todos os tipos, desde navios de guerra da Marinha Militar a elegantes navios de cruzeiro, navios a vapor e ferryboats. Entre Sestri Levante e Portofino estende-se a Baía do Tigulho. Ao chegar à vila de Zoalhe, vindo do mar ou da estrada principal, a primeira coisa que se vê é o castelo. Parece uma antiga fortaleza saída de um conto de fadas, mas foi construído somente no início do século XX. Zoalhe é conhecida sobretudo pelos seus tecidos. A arte da tecelagem era conhecida em Zoalhe desde o século XII e cresceu graças ao impulso comercial de Génova. A fabricação de tecidos em seda, como o veludo e o damasco, tornou-se a principal atividade económica de Zoalhe.
Ainda hoje existe essa atividade, porém, se até há 100 anos atrás havia pelo menos um tiar em cada casa, hoje os artesãos são raros e por isso os seus tecidos são ainda mais apreciados. Os tiares são os mesmos de outrora, mas as técnicas são cada vez mais sofisticadas. Estes tecidos podem chegar a custar mais de 2.000 euros o metro. Por detrás destas peças únicas de artesanato está um trabalho paciente e complexo. Para um tecido de 60 cm de altura, são precisos mais de 12.000 fios de seda, que são trabalhados com quase 200 movimentos diferentes de mãos e pés. Os tecidos de Zoagli são exportados para todo o mundo, para clientes ilustres, desde a realeza de Inglaterra às casas de moda mais prestigiadas. Ao lado de Zoagli foi inaugurado em Rapallo, em agosto de 1934, o funicular que sobe até ao Santuário de Nossa Senhora de Montalegro. O de Rapallo é atualmente o único funicular da Ligúria. Em 7 minutos pode transportar 144 pessoas até 600 metros de altura. Visto daqui, o mar da Baía de Tigúlio parece ainda mais azul. Rapallo é o maior centro populacional da Baía de Tigúlio e um destino de férias desde o começo do século XX, quando o turismo de massas ainda não existia. Ao longo das suas ruas, erguem-se os edifícios e os hotéis em estilo Liberty, enquanto o porto turístico atrai os amantes da navegação. Entre as muitas velas estão também as dos maiores profissionais a nível mundial. A Baía do Tigúlio acolhe diversas competições internacionais, como o Troféu Zegna. Como num competitivo desfile de moda, o evento anual é uma ocasião para observar o desenvolvimento do yachting internacional. Participam campeões olímpicos, com embarcações de mais de 16,5 metros, concebidas pelos melhores engenheiros navais a nível mundial. Hoje em dia, a Ligúria recebe os navegadores que aspiram a vencer regatas, mas durante séculos o que estava em jogo era, acima de tudo, a conquista de territórios e de mercados. E há quem tenha partido daqui para fazer valer grandes ideias, como os da época do Risorgimento, que levaram o comandante Giuseppe Garibaldi a zarpar das costas da Ligúria com 1000 voluntários para unificar as terras de Itália numa única nação. Ao fundo, o Monte de Portofino domina a baía, conhecida já desde os antigos habitantes pela sua localização protegida. O porto natural está desde sempre protegido de todos os ventos. Nas últimas décadas, Portofino tornou-se conhecida também além fronteiras, por ditar modas e estilos de vida. Entre as cores das casas, umas em cima das outras, realçam as montras de grandes marcas de moda. A famosíssima Piazzetta, frequentada no passado por famílias da nobreza, recebe hoje o jet set internacional.
Menos conhecidas do grande público são as origens romanas da povoação, que ainda hoje mantêm a sua antiga estrutura urbana. É difícil pensar que durante a Segunda Guerra Mundial, Portofino correu o risco de ser bombardeada pelas tropas alemãs. Talvez tenha ficado a salvo graças à sua beleza. Consta que uma fidalga alemã implorou a um oficial que não deixasse destruir a povoação. A poucos passos dali, o promontório rochoso estende-se sobre o mar, coberto de vegetação. E a água envolve as enormes falésias alheias aos eventos mundanos de Portofino. A primeira edição do Troféu Zegna data do início dos anos 80. Todos os anos, Portofino acolhe também todos os acontecimentos ligados às regatas. Entregas de prémios, encontros e exposições combinam com a sua atmosfera descontraída. À beira-mar, na Piazzetta, as mesas dos bares convidam a fazer uma pausa com um gelado ou um café, para desfrutar de um dos mais famosos destinos turísticos italianos. A Ligúria também é isto, um lugar onde os sons são abafados pelo vento e pelas ondas, onde se vive ao ritmo de outros tempos, à beira de um mar que foi desde sempre trespassado pela história e pelos navegantes de ontem e de hoje.